Shabbat Shalom, irmãos. Eu não costumo falar sobre essas coisas em vídeo, não costumo gravar vídeo sobre essas coisas, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui só para falar sobre algo que eu tenho visto muito na internet aí nos últimos dias. As pessoas aproveitando de todo esse caos que está acontecendo, né, da pandemia, pessoas morrendo, né, devido ao vírus e tudo mais. Então eles aproveitam disso e começam a colocar mais medo nas pessoas ainda, né? São pessoas, ao invés de pregarem esperança para o povo, eles pregam o caos, eles pregam a tristeza, a angústia, né? Pessoas que vivem totalmente de uma forma odiosa, digamos assim. E o interessante é que agora estão alardeando que dia 30 o Eterno vai passar com a espada e vai ferir todo mundo, vai matar todo mundo. Né? Diz os profetas, né? Esses profetas aí que a gente vê pela internet, nos TikTok da vida, né? Mas o interessante é o seguinte, que quando a gente começa a analisar o perfil dessas pessoas, a gente vê que são pessoas totalmente que vivem de forma ao oposto daquilo que o Eterno determinou nas Escrituras Sagradas. Eles vivem totalmente ao contrário daquilo que o Eterno deseja que nós sejamos diante dele. Ora, se ele usa essas pessoas para falar algo para o mundo, se ele usa essas pessoas para mandar alguma mensagem de verdade, se ele faz isso, logo ele diria que as pessoas não cumprem a vontade dele. Ele diria que para essas pessoas, ele alertaria elas que se ele voltar, elas deveriam ter medo, né? Porque é o juízo. E elas também são, pelas práticas, né, por aquilo que elas vivem, né, elas também estão sujeitas a serem condenadas. E a gente vê que é tudo uma balela, a gente vê que é tudo engano, é pessoas que, os profetas do caos, é pessoas sem nenhum tipo de esperança na própria vida e lança isso para outras pessoas também. Pessoas que vivem de uma forma totalmente odiosa, odeiam tudo ao redor delas, né? Não tem nenhuma perspectiva na vida. E a gente vê que quando a gente para analisar as Escrituras Sagradas, quando o Eterno ele escolheu um profeta, o profeta ele tinha que ser santo. A gente vê ali nos próprios profetas, quando o Eterno ele escolhia um profeta, ele diz assim que ele chamava desde o ventre. Desde o ventre ele já chamava o profeta pelo nome. E ele já havia separado o profeta para ser profeta das nações, para as nações. Ou seja, o profeta ele vivia em santidade. Ele não descumpria nenhum dos mandamentos do Eterno. Porque a gente tem que entender o seguinte, que a transgressão da lei de Deus, ainda mais quando a gente fala do Primeiro Testamento, do Tanakh, quando as pessoas transgrediam a Torá do Eterno, criava uma separação entre o homem e o Eterno. Tanto é que os profetas eram usados para isso, porque eram homens santos, de modo que o Eterno falava diretamente a eles e eles então comunicavam às pessoas aquilo que eles falavam. A gente vê um exemplo do próprio rei David. O rei David, o Eterno não falava diretamente a ele, mas usava o profeta para comunicar ao rei. Por quê? Porque David ele tinha os seus pecados na vida. Então os profetas eles eram santos que tinham contato diretamente com o Eterno. Mas hoje todo mundo quer ser profeta, né? E a gente vê que não é a realidade. Quando a gente vai analisar as Escrituras Sagradas, não condiz com aquilo que o Eterno determina para ser um profeta, ou o que era determinado para ser um profeta, porque o tempo da profecia já passaram, esses tempos. Hoje a gente tem que ter o seguinte, que quando Yeshua retornar, ele não vai avisar ninguém. Como diz, ele virá num tempo em que ninguém o espera. Estarão casando, dando-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, ele virá num momento que ninguém espera ele. Ele não irá avisar, porque é um elemento surpresa. Porque se ele avisar é muito fácil, as pessoas ficarem preparadas esperando por ele, né? Ficarem preparadas, tipo, ele volta daqui um mês, então eu vou daqui, quando faltar uns 15 dias para completar esse mês da volta dele, eu começo a mudar de vida para mim ser salvo. Seria muito fácil. E as Escrituras falam que a gente deve viver diariamente uma vida de negação da própria carne. Diariamente, porque a gente deve viver como se Yeshua fosse voltar a qualquer momento. No momento que a gente menos espera, ele vem.
Então, essas pessoas que ficam alardeando isso são falsos profetas, são vigaristas, charlatões, pessoas que querem views, querem monetização em canais de YouTube. Então, as pessoas precisam parar de ouvir essas pessoas que são pessoas negativas, que tendem a atrair tudo de ruim para a vida. Mas enfim, era isso que eu queria estar falando aqui. Desculpa pelo jeito de estar gravando esse vídeo. E que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.